Vídeo rápido sobre CEMIG, com códigos de negociação CEMIG 3 e CEMIG 4, na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou mais de 6.600% aos sócios, contra um retorno de apenas 600% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$67.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E num período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos, ainda assim a empresa performa muito mais do que o índice. São mais de 150% de retorno contra apenas 42% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O vídeo de hoje ele é bem rápido, a gente vai dar uma estudada no balanço para saber o que teve de positivo, o que teve de negativo e se a gente tem algo de preocupante nesse trimestre. Não só isso, o que o mercado achou do resultado. Vamos olhar os números, calcular preço teto, calcular preço justo e no final, minha opinião, não só quanto ao balanço, mas quanto ao futuro da empresa. A empresa acabou de divulgar seu resultado, o mercado enxergou com bons olhos, a gente não teve grandes variações na empresa, o BTG ainda mantém uma recomendação neutra depois do balanço, onde eles citam que o resultado do primeiro TRI de 24 veio muito em linha com o esperado. Na realidade, a palavra que eles se utilizam é que foi um resultado muito suave. Eles têm um preço-alvo de R$11 para as ações preferenciais. Destaque positivo, eles vão trazer uma alavancagem muito baixa e do lado negativo, eles trazem a questão dos custos, do qual a gente também já vai debater. A empresa teve um lucro líquido de R$1,1 bilhão, uma queda de quase 18% quando a gente faz a comparação anual, primeiro trimestre de 23, primeiro trimestre de 24. No EBITDA a gente também teve uma queda, porém uma queda menor, 7% no período, sempre lembrando que aqui a gente fala do IFRS. A empresa que já tem um dos melhores históricos de toda a Bolsa de Valores, quando a gente fala de proventos, tem grande chance de estar distribuindo um provento muito forte nesse ano por conta de dividendos extraordinários. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas, sempre trazendo os pontos mais importantes, aquilo que interessa ao sócio, em um fluxo de fácil entendimento. Então, nos destaques, a gente teve um crescimento muito forte. Na linha de CAPEX, a gente fala de mais de R$1 bilhão. Nesse período, a concretização da venda da Aliança Energia em um negócio que envolveu a Vale, e a gente também teve mais alienação na CEMIG GT. Falando do programa de investimento, aqui o CAPEX da empresa, CAPEX esse que preocupou bastante o mercado na divulgação, e um comentário pessoal, esse CAPEX dela também me preocupa, só que eu vou explicar um pouco melhor no gerenciamento de risco. E desse aumento de quase 40%, distribuição, ele é sempre o que consome mais. Quando a gente olha para o período desse R$1 bilhão, 880 milhões, eles vêm para distribuição. Distribuição é capital intensivo, faz parte da operação. E agora olhando para a operação de maneira individual, a gente tem a CEMIG-D com uma queda no EBITDA e uma queda no lucro líquido. A CEMIG GT, a mesma situação, uma queda de 2% no EBITDA e uma queda de 20% no lucro líquido. Na Gasmig, o EBITDA caiu 15,6% e o lucro caiu 24,5%. E um dos pontos mais negativos que a gente teve, ponto até de destaque do BTG, é a questão de custos. Quando a gente olha a linha do PMSO, que é pessoas, materiais, serviços e outros, a gente teve um crescimento de 2 dígitos, é muito acima do IPCA, muito acima de qualquer índice de correção. A empresa justifica aqui através dos não recorrentes. No fluxo de caixa da empresa, a gente teve um incremento de mais de R$2 bilhões, e esses R$2 bilhões eles são frutos da emissão de debêntures, da emissão de dívida, e esse é um fluxo muito normal, principalmente quando a gente fala de empresas de utilities. A gente tem aquele ciclo de novos projetos, receita e dívida,
novos projetos, receita e mais dívida. A gente sai de um caixa na casa de 2 bilhões de reais e vem para um caixa no primeiro trimestre desse ano na casa de 4,5 bilhões de reais. É um custo que a empresa vai ter que arcar, mas contanto que ela desenvolva isso da maneira correta, e ela faz isso porque a dívida dela é muito controlada, faz todo sentido essa captação a mercado com um custo muito melhor. E quando a gente olha o perfil da dívida da empresa, é isso que a gente enxerga. Ela tem disponibilidades aqui para arcar pelo menos com os próximos 2 anos, lembrando que ela tem uma geração forte, um lucro forte. O custo da dívida vem caindo desde 2021, ela também é atrelada a CDI, IPCA e ao dólar. Conforme esses índices caem, isso também alivia a dívida da empresa. A nota de crédito dela é forte, quando a gente compara não só aos pares, quando a gente compara a nível nacional, é uma boa nota de crédito, é uma nota de crédito quase que excelente. E quando a gente dá um zoom naquela relação muito acompanhada, naquele ratio dívida líquida versus EBITDA, que eu sempre bato na tecla e de extrema importância para todo investidor, ela tem uma relação de dívida abaixo de 1 vez. É extremamente saudável, ela tem muito fôlego caso ela necessite, que a gente já vai comentar e na minha opinião ela vai precisar se alavancar. Caso ela necessite se alavancar, isso aqui ainda está muito saudável, ela tem condição de tomar dívida a mercado sem dúvida alguma. E tudo isso se traduz em quê? Em uma queda de 7% no EBITDA, uma queda de 17,5% no lucro líquido, na contribuição por segmento, por operação, distribuição ainda tem o maior peso, geração vem na segunda posição, e transmissão, que na minha opinião a empresa deveria investir muito mais, ela está perdendo até mesmo para a parte de gás e para a parte de comercialização. CEMIG coberta por 10 casas ou 10 analistas, tem 6 recomendações neutras, 4 recomendações para compra e nenhuma recomendação de venda para a companhia. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Quando a gente olha para os dividendos da empresa, eu gosto sempre de ressaltar e de lembrar que ela tem um dos melhores dividend yield histórico, e o histórico ele é o único que interessa ao sócio. É uma das melhores distribuições de toda a Bolsa de Valores. Supera e muito o Banco do Brasil, supera a Taesa, ela está naquele 1% de melhores pagadora de proventos de toda a B3. Só que quando a gente olha a frequência de distribuição, a gente enxerga uma empresa que paga com uma baixa frequência e que, acima de tudo, demora a pagar um provento já anunciado, já aprovado. E isso acaba sendo motivo para afastar o investidor. A gente tem uma playlist no canal chamada Carteira de Dividendos Perfeita, é uma série de diversos vídeos longos, e a CEMIG acaba fazendo parte dessa carteira quando colocada em conjunto com outras. No cálculo do preço teto, como o mercado estima que a gente não vai ter alteração no lucro de 2024 e a gente tem grandes chances de um dividendo extraordinário, com a gente sendo conservador, a gente poderia estipular novamente esse 1,29 do último ano fiscal e a gente teria um preço teto de R$ 21. É o dobro da cotação de hoje. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades também diferentes. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 2,33, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 8,54, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço de R$ 21. Bateu muito em linha, e isso é muito difícil de acontecer. Preço teto e preço justo estarem bem próximas dessa maneira. Portanto, hoje falamos de CEMIG, uma empresa do setor de utilities, uma empresa do setor elétrico, e ela obtém nota 4. E hoje, como a gente fez a análise do balanço, a gente viu os números da empresa, um resultado que, na minha opinião, veio muito em linha, e é assim que o mercado também enxergou. Enxergou de maneira positiva, um resultado com alguns não recorrentes, porém dentro das expectativas. A gente tem uma possibilidade muito grande de dividendos extraordinários, porque essa alienação e essa venda que a empresa fez para a Vale, esse dinheiro vai entrar para o caixa. Todo aquele dinheiro de capex, de investimentos e de proventos, a empresa já tem de onde tirar, para onde destinar. E isso aqui tende a ser sobra. E sobra, de maneira geral, no mercado, costuma ser distribuído. Isso é muito comum, ainda mais quando a gente fala de empresas de utilities. Então, o yield hoje, que já está na casa de 14%, caso a gente tenha um não recorrente, caso a gente tenha realmente um extraordinário, o ano de 2024 pode ser muito forte em termos de remuneração para o acionista. Só que nem
tudo são flores, a gente tem os pontos negativos ou pontos de atenção, que são gestão e o próprio CAPEX. É uma quantidade de investimentos muito forte, isso assustou o mercado e penalizou a companhia na data de divulgação. E de lá para cá vem tudo se adequando, porque é algo factível, porém perigoso. Em que sentido? São quase 40 bilhões de reais, onde o próprio mercado já alertou sobre os riscos disso, só que a gente pode ir mais além ainda. Quando a gente junta toda essa quantia de investimentos a uma empresa que é estatal e que a gente já debateu de maneira ampla, todo o risco que envolve o Estado de Minas e a federalização, somado ainda a toda a questão normativa, toda a parte de regulamentação que é frágil, essa parte jurídica no Brasil, ela é muito frágil. Eu até juntei tudo aqui em uma imagem só para ter um entendimento mais fácil. É um ciclo muito forte de investimentos e arriscado, onde a empresa tem condição sim, porque ela gera muito dinheiro de executar isso, só que ela não tem margem de erro. Erros esses que podem acontecer não por conta dela, mas por fatores externos, federalização e regulamentação. E esse é o pior dos cenários. Ninguém aqui quer ser o mensageiro do apocalipse, porém é isso que o mercado enxerga e eu tenho que trazer isso como uma possibilidade para quem é sócio ou para quem quer se tornar sócio. Do lado que é dela, daquilo que compete a ela, porque tudo isso daqui é fator externo, operacionalmente eu não enxergo problema algum na empresa. Ela sempre retornou e ela continua retornando. Ela ainda é muito rentável, ela paga muito bem, ela é barata e é uma gigante que atua em todo o Brasil. Quando eu olho apenas para a CEMIG, os fundamentos dizem uma coisa. Quando eu olho para aquilo que é não numérico, o investidor tem que tomar um cuidado a mais, porque apesar de parecer um risco distante, ele tem que ser pelo menos levado em consideração. Hoje falamos da CEMIG, uma possibilidade de um alto dividendo nesse ano e apesar de uma queda, um balanço muito em linha. O mercado parece que também gostou. Deixa no comentário se vocês gostaram ou não, se são sócios ou não. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!